Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Zacarias, capítulo 6. Deus estava falando comigo nesse tempo a respeito dessa passagem. Zacarias capítulo 6, verso 2. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. Versículo 1. E outra vez olhei e levantei os meus olhos e vi, eis 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. Versículo 5. E o anjo respondeu dizendo-me, esses são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir para diante, para percorrerem a terra. E ele disse, ide percorrer a terra, e percorreram a terra. Mais à frente, nós vemos aqui no capítulo 10, verso 3 de Zacarias. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo de peleja, ou cavalo de guerra. Verso 7, e os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como que pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, e seu coração se regozijará no Senhor. E a Bíblia vai falando muito de cavalos aqui, né, no livro de Zacarias, como Zacarias 1 também, que ele vê, né, homem montado num cavalo vermelho, e esses cavalos percorrem a terra. Na verdade, queridos, o mundo espiritual, ele é muito real. Nós devemos viver mais o sobrenatural, sabia? Os profetas são as pessoas que mais veem o sobrenatural. Quantos aqui, profeta, vamos definir aqui, né? Tem profeta do Velho Testamento, não existe mais. Eram aqueles que Deus dava essas visões, palavras do céu, mensagens do céu, exortava o povo para voltar à santidade, para voltar à lei do Senhor. Eram pessoas que Deus falava com eles e o Espírito Santo entrava neles e os usava. No Novo Testamento, a Bíblia diz que a igreja está fundamentada, né, sobre o fundamento que é Cristo, e ali estão também os apóstolos e os profetas, que são os dons, né, os ministérios fundamentais na igreja. Os profetas, aqueles que trazem a palavra do céu, aqueles que dão direção para a igreja de Deus, aqueles que trabalham muito com santidade e, obviamente, com revelação. Agora, existem dons proféticos que têm a ver também com uma palavra específica a alguém, uma revelação para alguém. Deus usa para falar algo que só a pessoa sabe, ou que pode acontecer. Enfim, quantos se veem aqui nessa igreja como profetas? Levante a mão. Você tem esse dom. Pode levantar com coragem, né? Senão você não é. Quem não levantar a mão com coragem é porque não é. Porque profeta tem coragem. Tem alguns. Talvez alguns aqui sejam, mas não saibam, né, que são profetas. Então, o profeta, ele é uma pessoa que mais vê o sobrenatural, talvez mais que o apóstolo. E, na verdade, todos nós devemos ter certeza e saber que o sobrenatural talvez seja mais real do que o material, é ou não é? Quando você morrer, o seu corpo físico vai virar o quê? Pó. E a sua alma, o seu espírito vão para onde? Vão para o céu, né? Vão lá para o céu, porque o paraíso já foi para o céu. Não vai mais lá onde estava Lázaro. Jesus já levou para o céu, os crentes vão para o céu. E o que é que vai ressuscitar na vinda de Jesus? Se o teu espírito vai para o céu, o corpo. Deus vai te dar um novo corpo que nunca acaba. Então veja bem que depois da sua morte, vai sobrar o teu espírito. E o teu corpo
físico não servirá mais para nada, a não ser para adubar a terra e virar pó. Mas nós vivemos muito natural. Nós vivemos muito os sentidos, os 5 sentidos, o que eu estou vendo com esse olho de carne, o que eu estou tocando, sentindo, o que eu estou comendo, o que eu estou cheirando, o que eu estou ouvindo. E isso está ligado ao nosso corpo material, aos nossos sensores, ao nosso cérebro, e obviamente está ligado à nossa alma também, porque a nossa alma percebe tudo isso e o nosso espírito. Na verdade, espírito e alma, eles nunca podem se separar, apesar que há uma distinção entre espírito e alma. Então, nós não morremos, na verdade. O nosso corpo é que morre, amém? Aquele que crê em mim, Jesus falou, né? Passará da morte para a vida. Não morrerá mais. Você não vai morrer quando você morrer. Ou seja, só o seu corpo vai morrer. Então, se eu vou continuar a existir, e eu creio que eu vou saber tudo, quando eu morrer, eu vou sair do meu corpo. Se eu morrer aqui agora, então eu vou ver vocês, vão chamar lá, não sei se tem SAMU aqui, ou chamar, sei lá, uma ambulância. O Daniel caiu lá, o doutor Idani vai subir aqui para ver se ainda o coração está batendo. Não, ele morreu. E eu vou estar tentando falar, eu estou aqui, olha, estou vivo. Fale para a Fátima não chorar. Diga para as meninas que eu estou bem. Eu estou vendo a cidade. Estou vendo tudo. Olha, estou vendo os anjos agora e os demônios também. Olha, está se abrindo um túnel, parece que eu vou entrar. E nesse túnel parece que vão me levar lá para o céu. Eu tenho certeza. Tchau, viu? Que eu estou indo para uma melhor. Eu sei e eu saberei que eu sou eu quando eu morrer. Amém? Porque há muitas evidências na Bíblia. Lázaro reconheceu Abraão, Abraão reconheceu Lázaro. Deus não é Deus de mortos, a Bíblia diz. Ele é Deus de vivos. Ou seja, lá no Apocalipse nós vemos aquelas almas, lembrando, nós fomos martirizados. O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Muitos foram igreja perseguida ali, porque no Apocalipse, ali na grande tribulação, eles não negaram o Senhor, eles morreram por causa da sua fé. E quando as suas almas chegam no céu, eles dizem para Deus, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que nos mataram? Porque eles lembram como eles foram mortos, porque eles lembram que eles foram martirizados, porque eles lembram que eles eram crentes. Então esse negócio de que a gente morre e fica na sepultura ali, não lembra de nada, não faz nada, fica como que dormindo, né? Ou fica totalmente aniquilado. Isso é coisa de adventista, isso não é coisa da Bíblia. A Bíblia não ensina assim. Então o mundo espiritual é muito real hoje, e não só quando eu morrerei. Hoje aqui há muitos anjos aqui, amém? Porque se cada um de nós tem um anjo que acompanha, então tem aqui pelo menos uns 300 anjos hoje. Mas eu acredito que mais anjos nos acompanham. Dependendo da sua atividade, você precisa de mais anjos, porque tem pessoas que se envolvem em desafios grandes e a necessidade de mais anjos. Muitas vezes durante a adoração há anjos tocando os seus instrumentos. A Bíblia diz que no céu tem cavalos. O profeta viu cavalos saindo de um monte de bronze, obviamente eles vieram do céu, e os que estavam montados neles eram anjos, e eles vieram percorrer a terra, porque havia uma guerra espiritual para que Israel saísse do cativeiro, e o profeta Daniel lembrou a Deus, olha, 70 anos que Jeremias profetizou, já se cumpriram, Senhor. Então ele fez aquela oração de arrependimento para que o povo voltasse à terra, e houve uma mobilização espiritual, e anjos e arcanjos vieram ali para uma batalha. E esses cavalos aqui, cavaleiros, representam esses anjos que são mobilizados para a batalha.
Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que todo dia nós estamos debaixo de duas influências. Nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo que habita em nós, que convence o mundo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos também diante de um mundo que é influenciado pelo maligno, que tenta trazer informações infernais para nós, e opiniões infernais para nós, e visões do mundo infernais para nós. Então isso é muito espiritual. É muito espiritual. Não quer dizer que nós não podemos mais ouvir as pessoas do mundo, ou assistir uma programação de pessoas que não sejam crentes, ou que fazem, ou um professor que não é crente, ou alguém que diz alguma coisa, mas ele não é crente, ou alguém que ensina, mas não é crente, porque se fosse assim, nós seríamos tão inseguros e fracos como crentes, que nós teríamos medo de desviar por qualquer opinião de alguém. Obviamente que não. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter o discernimento de que essas forças malignas, elas trabalham sim para te desanimarem. Elas trabalham para te abaterem. Elas trabalham para que você perca a sua fé. Elas trabalham, se não é possível perder a sua fé, que você desanime, que você fique apático, que você pare de orar, que você fique confuso. Essas forças malignas, elas trabalham para que você não tenha perspectiva do que Deus tem para você. Elas trabalham para que haja uma confusão e você não tenha direção na sua vida. Sabe, a pior coisa que tem é quando eu perco a direção da minha vida. E na Bíblia nós vemos que Deus é um Deus que dá direção. Ele fala com o profeta, o caminho é esse, é assim. Há uma mobilização espiritual. Vá, fale isso, porque eu quero que aconteça isso. Daniel, ore, porque eu quero libertar o meu povo da Babilônia. Zacarias, ore e profetize essas palavras para o povo, para que eles parem de pecar, porque eu quero que o meu povo seja como os cavalos de guerra, como nós lemos aqui. Eu quero que o meu povo seja um povo valente, corajoso, que enfrenta o mal e vence o mal. E no Novo Testamento nós vemos isso. Ele diz, todo poder me é dado nos céus e na terra, portanto, ide e pregai o Evangelho, e fazei discípulos, e expulsem demônios, e preguem arrependimento. Queridos, se nós vivermos pelo menos o simples, nós já vamos avançar muito. Os irmãos que foram na Coreia, e é um país que realmente saiu da miséria, e hoje é uma população muito grande de crentes lá, e é um país próspero hoje. Eles dizem assim, nós fomos lá para ver qual é o segredo da igreja coreana, para aprender deles alguma revelação maior, algo profundo da Bíblia, alguma coisa tão profunda que eles estão vivendo, uma novidade espiritual. Eles chegaram lá e falaram assim, lá na Coreia, eles oram muito, e a pregação é só céu, inferno, vida eterna, morte eterna. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. E você tem que pregar o Evangelho e fazer discípulo. Só isso que eles pregam lá. Só isso. Então, eles vivem isso que é básico. E já é uma grande coisa. O apóstolo Paulo diz que as coisas mais profundas, a nível de entendimento, de revelação, isso pode ser conversado entre os sábios e os entendidos, e nós temos que buscar conhecimento e ciência, mas não apenas para saber, porque não adianta eu saber muito e aquilo não servir de nada para mim. Às vezes eu encontro pessoas na rua, são mendigos, como mendigos, os camaradas estudaram muito, eles sabem conversar qualquer assunto, política, economia, Bíblia, eles sabem tudo.
E eu digo, para que serve isso para você? Para nada, porque é um mendigo. Então, nós entendemos que nós precisamos ter uma direção de Deus, e nessa direção de Deus, nós temos que aperfeiçoar o caminho. E aqui, primeiro, a base disso é que essa visão é espiritual, e Deus te dá essa visão. E aí você pode ir para Josué capítulo 14 agora. Sabe, esse homem aqui, ele entendeu qual era o seu destino em Deus. E todos nós temos um destino em Deus, um chamado. E nesse destino que Deus tem para nós, nós precisamos do sobrenatural e do natural. Nós precisamos do sobrenatural e do natural. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo nessa terra. E esse homem é Caleb. Então, depois daqueles 40 anos no deserto, Moisés havia morrido, Josué agora é o líder. Então se levantaram, verso 6, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Você lembra, Josué, que a promessa foi para nós dois, porque nós olhamos, nós agradamos a Deus, nós não ficamos olhando os gigantes e as muralhas, e a dificuldade, e a crise, que era maior do que nós falamos, nós vamos vencer, porque Deus vai estar conosco. Ah, eles são gigantes sim, mas Deus vai enviar o sobrenatural, e nós vamos vencer. Eu me lembro. Pois então, você lembra, aquele monte foi confiado a mim, sabe, naquele dia lá, que nós fomos espiar a terra, aquele monte foi confiado a mim. Eu pedi para Moisés, ele disse que seria meu. Então hoje eu estou com 85 anos, sabe, Josué, verso 10. Agora é isso que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Aleluia. Sabe, 45 anos se passaram, é o mesmo inimigo. Ele é alto, ele é forte, ele tem 4 metros de altura. Eles são como Og, rei de Bazã. Eles são nefilins. Havia uma região chamada Argob, que significa o romance sagrado. Ali, muitos creem que foi onde os anjos se envolveram com as mulheres e delas geraram nefilins, que eram pessoas descomunais, enormes, com 4, 5 metros de altura, 3 metros e meio. Og, rei de Bazã, tinha uns 5 metros de altura. Não é possível que um homem e uma mulher gerem uma pessoa de 5 metros de altura. Então, esse Caleb estava com 85 anos e havia muitos gigantes nesse monte. E ele disse: me dá esse monte para mim ir lá. Porque se fosse uma obra só espiritual, então Caleb ia dizer assim: eu vou ficar orando aqui até Deus matar todos os gigantes e mandar um raio lá, e mandar anjos lá e os destruir, e então depois eu vou me apossar da terra. Muitos crentes acham que a obra é só espiritual, mas não, ela é espiritual, sobrenatural, mas ela também é natural. Ele disse: me dá esse monte, porque eu vou lá pegar na espada, eu vou derrotá-los, e Deus vai estar comigo. A Bíblia diz que Deus enviou vespões, cabas enormes à frente do exército. E aqueles gigantes foram ferrados pelas cabas. E eles ficaram atordoados. Então eles mataram todos. Porque um fator sobrenatural aconteceu. Mas nenhum sobrenatural aconteceria se eles não fossem lá. Você entende isso? Sabe, Deus fala assim: que bom que você ora
você deve orar mesmo, 1 hora, 2 horas por dia. Isso é muito bom, porque isso move o mundo espiritual. Mas depois que você levantar da oração, vá obedecer o que eu estou mandando você fazer. Porque no desafio é que acontecem os milagres, quando eu aceito o desafio. Eu me lembro uma vez que nós estávamos já cansados de tanto ministrar no Peru. Nós tínhamos ministrado uma etnia, mais de 700 índios, um mover de Deus. Nós estávamos muito cansados. Nós viajamos muitos dias, ficamos 5 dias na aldeia, comendo galo duro e ministrando de manhã, de tarde e de noite. De madrugada, os índios faziam serenata, nós estávamos um bagaço. Nós tínhamos só 48 horas para pegar um avião, para voltarmos ao Brasil. E nós pensamos, vamos para Tarapoto descansar e esperar o voo, porque nós merecemos, aleluia. Vamos para um hotelzinho lá e comer bem, e a gente vai pegar o voo. Aí nós recebemos uma ligação de um casal que estava do outro lado dos Andes, e a esposa aflita, querendo até se matar de tanta opressão demoníaca. Eles estavam na cidade de Piura. Então eles falaram, por favor, nos socorra. Eu falei, quantas horas dá de ônibus daqui onde nós estamos, Tarapoto a Piura? Ah, dá 20 horas. Então 20 horas para ir, 20 horas para voltar, são 40 horas. Nós só poderemos estar com vocês 8 horas. Mas já vai ser uma bênção vocês estarem conosco 8 horas. Eu disse para a equipe, gente, a proposta é pegar um ônibus, subir os Andes, 20 horas, ministrarmos eles que estão numa opressão demoníaca terrível, a cidade opressa, tem 1 milhão de habitantes, pouquíssimos crentes, e quem manda a cidade são feiticeiros, bruxos e padres. E depois nós voltamos mais 20 horas para cá. Todo mundo ficou desanimado. Não, Daniel, como? Eu falei, mas Deus mandou. O Paulo estava, o Eloy, meu cunhado, estavam alguns jovens. E eu falei, nós vamos porque Deus mandou. Eles falaram, bom, nós vamos te obedecer pela fé. Nós embarcamos naquele ônibus, queridos. O Lói já tem a perna grossa, né? Parecia perna de elefante, inchou tudo. Todo mundo desanimado, nós dormimos mal naquela noite. Nós embarcamos naquele ônibus. Nós íamos subir até 5.000 metros de altitude, depois descer. Sabe, nós estávamos passando mal, porque tínhamos comido uma comida estranha, acho que já tinha no nosso organismo vermes e ameba, sei lá mais o que. Sabe, o Rafael, um homem de 35 anos de idade, 37, forte, tem 2 doutorados, e na Austrália, nos Estados Unidos, meu cunhado, tem uma fazenda, um laticínio. Ele começou a chorar do meu lado. Eu falei, por que você está chorando dentro do ônibus, subindo a montanha? Porque eu tenho medo de morrer, olha o despenhadeiro, nós vamos morrer. Todo mundo desanimado, o meu cunhado chorando. Eu tenho 2 filhas, eu não posso, elas são bebês. Pai, de repente o Espírito Santo me tomou e eu me levantei naquele ônibus. Estava passando filme pornográfico no ônibus. Filme pornográfico. E eu falei assim, não é um sofrimento estarmos aqui, não. É uma honra estar aqui. Deus confia em nós e nós não vamos desanimar. Manda tirar essa porcaria de filme aí e coloca os DVDs do Cirilo lá. Aí alguém se levantou e foi lá no motorista e falou, nós não queremos mais ver esses filmes, põe os DVD aqui do Brasil. Ah, é do Brasil, vamos colocar. E nem sabia o que era. E aí, nós ficamos 20 horas em adoração dentro daquele ônibus. A glória de Deus tomou o ônibus. Sabe, nós fomos orando na cabeça de todo mundo, ministrando as pessoas. Só 2 que é um testemunho de Jeová não aceitaram, o resto todo mundo aceitou. O ônibus entrou no meio da nuvem na montanha e nós estávamos cheios da glória de Deus. Nós não sentimos nada. O ônibus quebrou e eles falaram, como nós vamos chegar, nossas horas estão contadas, deixa na mão de Deus. Quebrou e arrumou e fomos embora.
e chegamos lá cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aí quando nós oramos no casal, realmente aquela opressão demoníaca saiu deles, foram confortados. E o meu cunhado, que era o homem mais inteligente, mais estudado, foi tomado pelo poder de Deus e ele virou tudo lá. Ele virou touro, leão, se arrastou, machucou o joelho, machucou o cotovelo e virou bicho, saía derrubando os outros. Né? E eu falei assim, olha Paulo e Eloy, o que vocês estão fazendo com meu cunhado aqui? Está virando bicho aqui, rapaz. Deixa ele, que ele é criança na fé, está sendo cheio do Espírito Santo. Amém. E nós voltamos, e nós não sentimos mais nada daquela viagem. Então a obra de Deus, ela é assim, sabe? Você não tem vontade, a sua carne, mas você determina, sabe? Você tem que ter na sua vida uma visão de Deus. Eu queria algo para a minha vida, sabe? Eu queria estudar muito, me formar e ganhar muito dinheiro. E a minha área era agronomia. E meu pai me educou para isso, e eu estava trabalhando para isso. E quando eu estava trabalhando numa usina, eu fui promovido. Eu falei, vai dar para realizar esse sonho. Mas como eu era crente, eu queria pregar o Evangelho e trazer muitas pessoas para Jesus. E eu disse que plano bom, Deus, maravilhoso, sabe? Eu sou crente, vou casar, vou ter minhas coisas e pregar. E talvez um dia eu lidere igreja, mas eu nunca vou depender de ninguém, só de mim, sabe? Fazer a obra. Que bom, né, Deus? Deus falou, mas não é o que eu tenho para você. A tua noiva já tem chamado missionário e você tem também. Eu quero vocês na missão para alcançar uma etnia, um povo. Então aquilo parecia que era o contrário do que eu sonhava. Mas era uma visão de Deus. E você tem que digerir o teu destino, a tua identidade, até que você reconheça que você é aquilo. Sabe? E depois que veio aquela convicção, eu sabia, nós somos missionários. A vida toda nós vamos ser missionários. E nós fomos para o campo. E Deus nos usou muitos anos, éramos jovens, Deus operou. Depois que nós voltamos para a cidade, Deus mostrou o Acre, e fomos para o Acre, e Deus disse assim, volte a estudar. Eu falei, agora é? Eu já estou com 36 anos, Senhor. Eu já estudei já linguística, antropologia. Ele falou, não, volte, entre na universidade. Sabe, eu fiz vestibular, eu passei, eu entrei na Universidade Federal do Acre e fui fazer ciências sociais. Me formei, nunca fiquei em prova final. No meio daqueles ateus. Eu não entendia bem por que aquele curso. Depois eu fiz mestrado e doutorado em psicanálise, não entendia bem por que tudo aquilo. Mas eu já atendi mais de 7.000 pessoas, sabe, com essa oportunidade que Deus abriu para levá-las a Jesus Cristo. Tantas coisas lindas aconteceram, mas Deus sempre disse assim, essa formação que você está tendo não tira você do foco, você é um missionário. Você é um missionário. Aí disseram, pastor, sai para candidato, nós te apoiamos, você ganha para estadual até para federal. Eu disse, muito obrigado, eu sou um missionário. Olha, pastor, vamos abrir uma igreja com o senhor, sabe? Em pouco tempo nós vamos ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, nós vamos ter dinheiro para fazer missões, sabe? Você fica aí pregando em tudo que é igreja, vamos ter a igreja nossa. Muito obrigado, eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Vamos abrir uma empresa, pastor, sabe? E vamos ganhar dinheiro. Obrigado. Ofereça a quem tem chamado para ser empresário. Eu sou missionário. Você precisa saber quem você é. É a mesma coisa se você é chamado para ser um empresário e alguém diz, você tem que ser um missionário. Você diz, obrigado, eu sou um empresário para servir a Deus assim. Vocês têm um líder aqui que Deus mostrou para ele. Não sei, né? Posso errar até falando aqui, que eu não sei detalhes, mas eu sei que ele tinha um sonho de ser médico, e o pai dele não apoiava esse sonho, achava que isso era coisa de quem não tinha o que fazer, tinha que trabalhar na roça. Mas ele sabia que ele tinha esse sonho, era de Deus, ele lutou, e ele se formou, e ele podia ficar num grande centro, mas
teve uma direção para vir para Ariquemes, chegou aqui, passou necessidade, mas não desistiu. Deus usou ele e a sua esposa, hoje tem uma igreja aqui, tem vários hospitais, tem faculdade, tanta gente abençoada, porque a pessoa entendeu qual era o sonho de Deus para ele, para ela. Entendeu que tem um foco. Mas quantas vozes disseram assim: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não desiste? Por que você não vai cuidar de roça, de terra? Por que você não fica em Goiânia? Por que você não vai morar lá não sei aonde? Porque a pessoa sabe quem ela é. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Ter uma identidade que Deus nos dá. Caleb sabia, aquele monte é meu, eu vou morar lá. Eu estou com 85 anos, sabe? E eu ainda não conquistei aquele monte, porque Deus não permitiu, e eu tive que andar com esse povo que me puxou para trás. Mas eu não vou ficar para trás. Eu vou conquistar esse monte. Então, se aliaram a eles homens valentes como cavalos de guerra. Porque o cavalo de guerra é um animal que não tem medo da guerra, ele se alegra. O lugar que ele menos quer ficar num curral. O cavalo de guerra, ele quer estar na guerra. Ele quer sentir, sabe, o calor do sol e a poeira e a fumaça. E ele quer sentir o vento soprando, ele quer sair no galope, ele não sabe se vai viver ou vai morrer. Mas ele quer cair no meio do fogo. Assim Deus disse, eu quero que meu povo seja como cavalo de guerra. Se um cavalo é de guerra e ele sabe, eu fui criado para ser um cavalo de guerra. E acabou. Você foi criado para quê? Deus tem um foco. Sabe, as pessoas que elas fazem uma história nessa terra, são pessoas que elas têm uma visão de Deus e Deus gera nelas uma paixão. Sabe, a coisa mais chata da vida é você viver a mesmice, sabe, aquela coisa que você vai empurrando com a barriga. Você acha que Deus te criou para você empurrar com a barriga. Ah, o meu casamento eu empurro com a barriga. Ah, o meu emprego eu não gosto. A mulher que eu casei eu não gosto. Eu não gosto de mim. Eu não gosto de nada. A igreja ainda é mais ou menos. Tem culto que eu gosto, tem culto que eu não gosto. Você acha que Deus te salvou, te tirou do mundo, do inferno, do diabo, para você viver assim? Mas eu vou viver o quê? Você vai orar a Deus e perguntar para Deus, o Senhor quer me usar para quê? Sabe, não espere coisas espetaculares. Teve um irmão que falou assim, eu tenho um sonho, sabe, pastor? Falei, você tem um sonho do quê? Eu gosto muito de carro, eu tenho um sonho de ter um lava-jato. Você tem o quê hoje? Hoje eu só lavo o carro e cuido de carro. Eu falei, que bom. E você vai ter um lava-jato, vai fazer o quê com o lava-jato? Eu vou lavar carro e vou ficar feliz de ver carro limpo, cliente feliz. E você vai ganhar dinheiro para quê? Para ter minhas coisas. E a obra de Deus. É verdade, pastor. É por isso que você não tem um lava-jato ainda. Porque você só pensa em você. Você só pensa em você realizar algo para você. Mas Deus quer te dar um lava-jato. Porque Deus quer que você invista na obra dele. Porque Deus quer que muitas pessoas sejam abençoadas por você e você gere emprego, e ensine pessoas, e ministre o evangelho, e ganhe almas lá. Então você pode sonhar em ter o seu lava-jato, e depois que você tiver o seu lava-jato, Deus vai te mostrar coisas melhores do que o lava-jato. Mas ele não ia alcançar nem o lava-jato com aquele pensamento dele. Ele já estava com 35 anos de idade, e já começava a pensar como um velho, porque ele não tinha visão. É preciso ter uma visão. Visão não tem idade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz, os velhos sonharão. Aleluia.
Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Aleluia! Sobrou para os velhos também. Caleb diz: eu não sou velho e não tenho inveja de quem é velho. Eu vou conquistar esse monte. E você tem que entender quem você é e se agarrar e perseverar naquilo e lutar por aquilo no poder de Deus. E aí o sobrenatural acontece na sua vida. Sabe, é necessário você focar. Nós temos desafios hoje e parece que os desafios aumentam. Antigamente era salvo os banauás, Senhor, que todos sejam salvos. Se os banauás forem salvos, nós podemos morrer e já ir para o céu. Os banauás foram salvos, aí Deus disse: agora vão para o Acre. Vai ter um avivamento no Acre. A maioria dos acreanos vão se converter. Aleluias. Trabalhem com famílias, trabalhem com as pessoas que mais precisam. Trabalhem com libertação, com cura. Ministrem, ensinem, sabe, criem escolas. Forme pessoas, enviem. Amém. Aí há uns anos atrás Deus inventou mais uma. Ele falou assim: eu quero 300 missionários dessa região para o mundo. E eu falei: meu Deus, como? Ele falou: em 10 anos. Que isso, o Acre é pobre. 300 missionários vezes R$1.000, 300 mil por mês. Da onde vai sair 300 mil por mês? Ele diz: eu estou mandando. Tem um prédio lá para terminar e preciso de R$800 mil. Tem outro prédio, R$500 mil. Os missionários no campo, não sei quantos mil reais. O projeto no Peru, não sei quantos mil reais. Olha a minha cara de preocupado. Olha a minha cara que eu não durmo de noite. Que eu perco meu sono. Que eu estou arrancando os cabelos da cabeça. Que eu estou pedindo dinheiro para os outros. Que eu estou manipulando os outros. Deus, o Senhor inventou isso daí, problema seu. Eu vou fazer minha parte. Eu vou todo dia fazer o que o Senhor mandou fazer. Eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou ministrar, eu vou dar aula. Eu vou andar pela fé. E todos que estão juntos, nós vamos dobrar o joelho. E aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor vai fazer. Aleluias. Eu falei: Quênia, vá para o Sudão mesmo. Mas o médico disse que eu posso ter um tumor no seio, metástase, pode estar espalhando. Daniel, eu falei: como que Deus manda uma cancerosa para o Sudão? Ela falou: é mesmo, né, Daniel? Bom, você tem dúvida? O Lói já orou por você. Falou que você já foi curada. Mas eu vomito todo dia, eu tenho dores. Eu falei: eu não quero nem saber. Ele falou que você está curada, você tem que ir embora, minha filha. Mas como será? E se eu ficar doente lá não tem hospital? Eu falei: eu não sei. Deus não é burro, Deus sabe o que faz. E ela foi lá, identificaram que ela não podia comer derivados de leite, porque todo derivado de leite que ela come, ela vomita. Ela parou de comer derivado de leite, ela parou, tudo parou. Esse negócio de vômito, de dores, ficou nova em folha. Como eu vou viajar? Deus proverá, minha filha. Vocês foram usados por Deus. Em São Paulo, Deus levantou um casal. Depois, um casal vendeu um imóvel e deu 20 mil para ela. E ela não pediu nada. E ela está lá no Sudão com 20 mil no bolso, pensando assim: o que eu vou fazer com 20 mil reais aqui no Sudão? Ela está com problema agora. Está com problema. A obra de Deus é assim, sabe? Mas isso só acontece com missionário? É lógico que não. Isso acontece com todos que Deus dá uma visão e você quer a visão de Deus e tudo acontece. Eu citei o exemplo do Irani para você. Eu posso citar histórias aqui que vocês conhecem de pessoas assim. Mas tem alguns que não têm esse foco, não têm essa visão. Acho que estão no mundo, sabe, como mais um. Acho que estão no mundo para viver uma coisa muito básica. Queridos, Josué e Caleb não eram melhores que você e eu. Eles eram homens comuns.
eles não eram super musculosos, eles tinham o Espírito Santo e eles tinham uma fé em Deus. Deus fará o que eu não posso fazer, por isso eu não vou desistir, aleluia! É isso que honra a Deus. Deus dá a graça para quem aceita o desafio, para quem vá rumo aos gigantes e às muralhas. Deus faz o milagre quando você não para. Eu acho que o tempo que a minha esposa é mais saudável é hoje, com 56 anos. Porque quando eu a conheci, ela tinha reumatismo no sangue, doença incurável e sinusite crônica. E ela pesava 48 quilos. E Deus disse, deixa essa vida aí e vai morar no mato com os índios, né? Qualquer conselheiro que dissesse isso para uma jovem de 20 anos com essa doença, diria, esse é um louco que está mandando essa moça morrer no meio do mato. Pois Deus a curou e tem dado graça, e hoje é muito mais saudável do que quando eu a conheci. A Fátima, ela é um Caleb. Onde ela chega, ela fala, eu quero ficar aqui bem, eu quero trabalhar aqui, eu quero ganhar esse povo aqui. Se ela for para qualquer país, ela quer ficar lá. Eu falo, calma, não é assim. Tem um foco, né? As pessoas que honram a Deus são aquelas que creem nele. Crer em Deus é aceitar o desafio de Deus. Crer em Deus é andar dependente do sobrenatural. Crer em Deus é ir ao encontro de algo que é maior que você. É maior que você. Porque se não fosse maior que você, você não precisaria de Deus. Deus está com você para fazer a obra, porque a obra é maior que você. Então Deus está com você, é uma parceria. E há coisas básicas, todos nós precisamos ganhar alma, não precisa ter chamado. Todos nós precisamos fazer discípulo, não precisa ter chamado. Mas dentro desse mundo tem coisas específicas para você. Tem sonhos de Deus para você. Tem visão de Deus para você. Deus quer que você cresça numa área, que você influencie essa área. Ah, se aqueles crentes que tinham chamado para a política entendessem isso, hoje o Brasil seria a maior potência do mundo. Mas nós deixamos a política na mão dos safados, porque nós falamos a política é do diabo, o mundo jaz no maligno, o anticristo está aí, e os safados tomaram conta da política, porque os crentes que têm vergonha na cara não foram. E muitos empresários, crentes, competentes, poderiam ser hoje donos de grandes empresas, e as grandes empresas estão na mão dos safados, que ganham dinheiro aqui no Brasil e levam para fora, para o nosso país ficar miserável, porque eles não têm temor nenhum de Deus. São verdadeiros exploradores. São as seclas de Satanás. Porque os crentes disseram assim, não, ser rico é pecado, ser um grande empresário é pecado. É pecado nada. Se Deus te chamou, mete a cara. É para você ser o melhor mesmo, o maior. Seja a área que Deus te chamou, você tem que encarar e falar assim, essa área aqui, eu vou assumir, Deus vai me usar para ser útil aqui e ser bênção. E abençoar as pessoas. Pessoas aqui podem ter os melhores colégios da cidade. Pessoas aqui podem ter o melhor lava-jato da cidade. Pessoas aqui podem ter a melhor bicicletaria da cidade também. Pessoas aqui podem ter a melhor borracharia da cidade também, e daí? Mas aquele setor ali é um monte que Deus te deu. E você diz, esse é o meu monte, eu conquistei aqui em nome de Jesus. E aqui demônio não fica. Quando eu chego, o demônio sai. Aleluia. Eu quero ver um dia um prefeito sentar na cadeira e falar assim, quando eu chego, o demônio sai. Eu quero ver um governador sentar na cadeira e falar, onde eu chego, demônio sai. A secla de diabo sai. Eu quero ver donos de escola sentarem na cadeira e falar, aqui quem manda é Jesus Cristo. Diabo não vai entrar aqui não. Aqui não vai entrar uma educação do inferno.
Porque tem visão de Deus. Tem visão de Deus. Aqui é a melhor lanchonete da cidade. A comida é boa, não faz mal para ninguém. Aleluia. E ali a presença de Deus está e todo mundo vai para lá depois do culto porque é gostoso, porque a presença de Deus está lá. Oh, aleluia. E se Deus te chama para ser missionário, não seja covarde, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Você vai perder para a Quênia, que tem quase 50 anos, que os médicos falaram, você tem que ficar em casa cuidando dos seus netos, você pode morrer por aí, você vai perder para ela. Você vai perder para a Fátima, que tem 56 anos de idade. Você vai perder para o Loi, que tem 130 quilos. Você vai perder para o Paulo, que já está perto dos 60. Você vai perder para o Irani, que eu não sei a idade dele. Chegou a sua hora. É a sua hora. Mas eu estou com 80 anos. Você vai perder para Caleb, que tinha 85, rapaz. Chegou a sua hora. Amém, queridos? Deus está falando com você, sim ou não? Então se coloque de pé agora em nome de Jesus. Aleluias. Nós queremos orar por você. Essa oração não é uma mágica, mas ela é um início. Essa oração é um investimento celestial, é um empurrão de Deus, é um precursor. Essa oração é algo que desencadeia algo. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um sonho um dia, se Deus mostrou para você, eu quero que você seja isso na vida, eu quero que você conquiste isso para mim, esse monte é seu, sabe, as circunstâncias vieram, as adversidades vieram, coisas ruins vieram, sabe, parece que atrapalharam, mas Deus diz, ainda está de pé, eu não mudei de ideia, você topa ainda viver o que eu tenho para você. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente agora, rapidamente, já são 9 horas e nós vamos orar por você. O medo, o pecado ou falta de oração te atrapalhou, se desviou da fé, sabe, caiu no pecado, pessoas fizeram você desistir, você ouviu conversa que não era para ouvir, ou coisas aconteceram e você não cumpriu mais aquele propósito. Mas hoje Deus falou para você que ainda está de pé, aleluias. Então você está aqui para obedecer a Deus, aleluia. Nós vamos agora orar por você. Aleluias, eu vou fazer essa primeira oração, nós não vamos demorar muito não. Estenda sua mão para o Senhor. Sim, Pai, a Tua palavra poderosa é pregada nessa noite. O mundo espiritual está à nossa disposição para realizarmos a Tua obra, a Tua vontade nessa terra. Mas o que nós temos que fazer, o Senhor não fará. Porque nós vamos fazer com braços, com pernas, com cabeça, com cérebro, com esse corpo que o Senhor nos deu. E nós vamos fazer com o nosso espírito, com a nossa alma e com o poder do Espírito Santo, aleluia. E o Senhor não falhará, não faltará nada da parte do Senhor. E é verdade, tem gigantes, desafios, mas exatamente essa é a grande oportunidade para você crescer. Os gigantes são instrumentos de Deus para você superá-los e crescer, aleluia. Não os veja mais como alguém que te ameaça para te destruir. Veja como algo que te treinará para você crescer, aleluia. Os gigantes. Coloque no altar de Deus agora o sonho que Deus te deu. E coloque o teu coração junto, para você se apaixonar por isso, para você amar isso, amar mesmo. Porque se você não amar a visão de Deus, você não vai para lugar nenhum. Você precisa amar a visão que Deus te dá. Oh, coloque o teu coração e coloque agora essa visão diante de vocês. O missionário Eloy vai orar agora e vai quebrar toda a resistência maligna
que tenta colocar incredulidade no seu coração. A incredulidade não vai te vencer, nem as vozes desse mundo mau. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Pai, nesse momento, Pai, nos prostrar, Senhor, e colocar, Pai, os teus filhos e as tuas filhas diante do teu altar, Pai, e levantar, Senhor, as mãos para os céus agora, Pai. Senhor, como um ato, Senhor, de gratidão ao Senhor Deus, Pai, nós apresentamos teus filhos e tuas filhas como ofertas de incenso, Pai, no teu altar, Pai. Senhor, que a unção, Pai, que o fogo, Pai, que suba diante do teu altar agora, Pai. E nós queremos quebrar, Senhor, como igreja, Pai. Queremos quebrar, Pai, todas as amarras, Pai, todas as ataduras, todas as correntes, as cordas, Pai, os grilhões do inferno, Pai, que sejam desmiuçados agora. Que sejam desmiuçados agora, porque a tua palavra fala que a tua unção despedaça o jugo, Pai. Então começa a despedaçar este jugo, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que tem sonhos, como o pastor Daniel citou, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Aracamando de Calabash, Senhor, estenda as tuas mãos poderosas sobre este povo, Pai, e a tua unção seja derramada, Pai, a tua unção seja compartilhada, a tua unção seja compartilhada, a tua unção seja compartilhada com o teu povo, Pai, esta noite, Pai. Nós quebramos, Pai. Como igreja nós quebramos, ó Pai, esta maldição. Como igreja nós rompemos, ó Pai. Como igreja quebramos, rompemos, ó Pai, as barreiras, Pai. E nós dizemos: Satanás, fora, 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 em nome de Jesus Cristo. E sob as mãos dos teus filhos, sob a mão das tuas filhas, que repouse agora a tua unção, que repouse a tua graça agora, Pai, e repouse a tua graça agora, Pai, e que os teus filhos e as tuas filhas possam levar as bênçãos para os seus lares, para as suas casas, e aonde os teus filhos e filhas colocarem as mãos, ó Pai, e no nome do Senhor, que haja transformação, Pai, que haja transformação, que haja pessoas sendo libertas, que haja pessoas sendo curadas, transformadas pelo teu Espírito. Amém. Amém, pastor. Confia em Deus, meu irmão. Ele nunca vai falhar. Receba a filha de volta. Uma alegria nova. Volte. Volte a alegria dela. Tudo que você roubou dela, devolva. Isso é uma ordem. Toda alegria desse altar seja liberada nos corações que vieram aqui, Senhor. Vieram porque querem algo de ti. Toque, toque mais, renove, renove toda alegria necessária. Venha nesse altar. Estenda a sua mão bem alto. Toque, Pai, nas mãos que estão levantadas. Devolva a alegria desses que não tem coragem nem de chorar. Haja uma unção de choro nos corações das filhas que estão aqui. O amor do Pai seja liberado agora nos corações. Todos que estão com a mão levantada, receba algo novo. Todos que levantaram as mãos para ti, o cansado, receba o alento agora.
Esteban we high, we sin low, we high, we sim low, we high, we see. Son lema he, son lema son, ali ho, manya, semli ho, ali ho, we ama son, son lema ho, você não luberai, son le, baby, semli ho, ali semli, son lema ho, el simlo. Aliroso, semi, alero, semlo. Vai tocando, Senhor. Vá fazendo aquilo que nós não podemos, que só o Senhor pode. A sua palavra foi liberada. Haja uma liberação sobrenatural.